Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Pessoal, hoje nós vamos fazer aqui um recheio de chocolate maravilhoso. É um creme de chocolate, né? Alguns conhecem como creme belga de chocolate e é divino. Rende bastante, então é uma receita econômica, tá? E muito saborosa, facinho de fazer. Vamos aqui aos ingredientes. Nós vamos usar uma caixa de leite condensado, a marca de sua preferência, uma caixinha de creme de leite, 350 ml de leite, 5 colheres de sopa de chocolate em pó. Esse chocolate que eu estou usando é 50% cacau, mas pode fazer também com chocolate 32%, não tem problema, tá? Pode até fazer com achocolatado também. A única diferença é que o achocolatado não vai deixar a cor tão forte no recheio e vai ficar um pouco mais doce, tá? Mas é possível fazer. Vamos usar aqui 2 colheres de sopa cheia de farinha de trigo ou amido de milho. Eu estou usando a farinha de trigo. Por quê? Porque com a farinha de trigo eu posso congelar esse recheio que ele não vai sofrer alterações na estrutura, tá? Se você usar amido de milho, eu não recomendo que seja congelado, pois quando descongela, o amido de milho pode deixar o seu creme com uma aguinha, assim, uma aparência que soltou uma aguinha no creme e ficou ali, sabe? Como se tiver, parece que fica talhando, né? Então, se for para congelar, use a farinha de trigo, tá? Nem a farinha de trigo, nem o amido de milho vão deixar o seu creme com o sabor desses ingredientes se você ferver ele direitinho e usar a quantidade indicada. Agora então, pessoal, eu tenho aqui também 180 gramas de chocolate ao leite, tá? Eu estou usando chocolate nobre. Se você puder usar o chocolate nobre, fica muito mais saboroso o seu recheio. Pode ser chocolate ao leite ou chocolate meio amargo, tá? O chocolate fracionado, aquele chocolate tipo cobertura, também serve para fazer, mas a diferença no sabor do creme é muito grande, então eu recomendo que você utilize o chocolate nobre. Pode ser aquelas barrinhas que vende no mercado, sabe? Aquelas barrinhas da Nestlé, da Garoto, né? Qualquer marca. Inclusive aquelas barrinhas, se eu não me engano, elas estão vindo com 90, 92 gramas. Então aí você usa 2 barrinhas, tá? E pode ser aquelas barras de 1 quilo também. Você corta, né? Separa lá 180 gramas e faz essa maravilha de recheio. Então vamos lá. Eu começo aqui na minha panelinha colocando o leite condensado, tá? Se você fizer dessa maneira, seu creme não vai ficar com gruminhos e vai ser muito fácil de fazer. Assim que você colocar todo o leite condensado, você vai colocar a farinha de trigo e o chocolate em pó, tá? Ou se você estiver usando amido de milho, o amido de milho e o chocolate em pó. Eu peneiro para não ficar nenhum gruminho, tá? Principalmente o chocolate em pó, né? Ele faz muitas bolinhas, faz muitas bolinhas e depois fica ruim para nós dissolvermos, tá? Então eu faço assim, olha, coloquei aqui a farinha, eu vou mexer até ela dissolver completamente aqui no meu leite condensado, tá? Tanto a farinha como o amido de milho, eles dissolvem facilmente no leite condensado por causa da quantidade de gordura que nós temos no leite condensado, tá? É mais fácil de dissolver aqui do que em outro tipo de líquido. Então faz assim que vai dar certinho. Pessoal, aqui, olha, já está bem dissolvido, tá? Não tem nada de bolinha de farinha de trigo. Então agora eu vou peneirar o chocolate em pó. Vamos lá. E aqui, pessoal, quando nós peneiramos o chocolate, olha a quantidade, né, de bolinhas que fica. Aí você vem com uma colher e aperta aqui, olha, na peneira, que ele vai se desfazer, tá? As bolinhas, né, vão ser desfeitas e você não perde o chocolate em pó, tá? Agora mexe bem também para dissolver esse chocolate aqui no leite condensado. Aqui, pessoal, eu esqueci de mostrar para vocês também que eu uso uma colher de sopa
de margarina, tá? Então, vou colocar aqui. Eu coloco agora nesse momento. Já vou colocar aqui também o creme de leite. E o leite, 350 ml. O chocolate nós vamos utilizar somente depois que nós retirarmos o nosso creme do fogo, tá? Então, deixa ele reservado. Agora, você mexe e eu vou levar ao fogo, tá? Eu vou cozinhar esse creme em fogo médio e nós vamos mostrando aqui pra vocês, tá? O ponto exato em que nós vamos retirar esse creme lá do fogão. Vamos lá, então. Aqui em cima do creme, pessoal, é normal ficar, tá? Essa gordura, ela é do creme de leite e também da margarina. Conforme for aquecendo, isso tudo desaparece, tá? E é importante mexer sempre, sem parar, porque como contém aqui, né, farinha de trigo ou amido de milho, você não pode parar de mexer, senão gruda no fundo, tá? E esse creme belga de chocolate, eu não coloco gemas. Por quê? A gema, ela tem a função de engrossar o creme, né? Ela é usada como um espessante. E como nós já estamos utilizando aqui, tá? A farinha de trigo, não há necessidade de colocarmos as gemas, tá? Se você quiser colocar, até pode, mas você vai aumentar o custo da sua receita com um ingrediente que não tem necessidade, tá? Então agora vamos mexer e já já eu vou mostrando aqui pra vocês, tá? O ponto que nós vamos retirar do fogo. Estou mexendo aqui então em fogo médio. Aqui, pessoal, tem cerca de 4 a 5 minutinhos que eu estou mexendo o meu recheio, tá? E ele já começou a ferver, né? Dá pra vocês verem ali as bolhas no canto da panela, tá? Olha. E você vai continuar mexendo o seu recheio mesmo quando ele ferver, porque nós precisamos cozinhar bem, tá? A farinha de trigo ou o amido de milho e também fazer com que o nosso creme vá ganhando consistência, tá? É muito assim relativo falarmos sobre o tempo, né, no fogão, então você fica de olho aí no seu, tá? Porque varia, né, a chama do fogão, ela varia de um fogão para o outro e também a espessura, né, aqui da panela que nós estamos usando. Essa minha panela, ela é uma panela revestida em cerâmica, mas ela não é grossa, então ela aquece rápido, né, então faz o meu recheio rapidamente, tá? Se você estiver usando uma panela muito grossa, vai demorar um pouquinho mais, então por isso que eu sempre falo, fique de olho aí, tá? E vá mexendo. Olha aqui, enquanto eu estou conversando com vocês, o meu creme já está encorpando bem, dá pra vocês verem aí a diferença de quando eu mostrei, né? Olha só, e agora o ponto exato para nós retirarmos ele é quando nós levantamos assim a colher, olha, e ele começa a cair em blocos, tá? Como o meu tá caindo agora, olha, e vai formando montinhos aqui no recheio, tá? Olha só. Então, quando começar a acontecer isso, você mexe mais um minutinho. Isso vai fazer com que não fique nenhum sabor residual ou da farinha de trigo ou do amido de milho e vai ficar um creme perfeito. Abaixa o fogo, deixa bem baixinho e mexe um minutinho assim que você ver que está assim, tá? Caindo em ponto de blocos e formando esses montinhos aqui em cima do recheio. Mexeu mais um minutinho, pode desligar e nós vamos então continuar o processo. Aqui então, pessoal, retirei, tá, do fogão, né? E agora eu vou colocar o chocolate ao leite. E com o calor que está aqui no nosso recheio, nós vamos continuar mexendo, que esse chocolate vai derreter totalmente, tá? Mexe aí. Aqui, pessoal, eu já mexi o meu recheio, tá bem misturadinho, tá lindo. O cheiro de chocolate aqui na minha cozinha está incrível. E eu vou retirar ele agora da panela, colocar, né, numa travessa para ele esfriar, para depois eu mostrar para vocês o ponto que ele fica depois de frio, tá? E esse creme belga, ele pode ser chamado de creme belga trufado, porque ele tem creme de leite e chocolate, né? Além do chocolate em pó, tem esse chocolate que nós colocamos aqui ao leite. Então, você pode sim oferecer ele para o seu cliente, né? Como um creme belga trufado aí no recheio do bolo, tá?
E se não for para vender, gente, você for fazer aí para rechear bolo para casa, ele é maravilhoso, tá? É ótimo esse recheio, muito gostoso mesmo, vale muito a pena fazer ele. E rende bastante, né? Vou pesar aqui para vocês verem a quantidade de recheio que me rendeu. Colocar aqui na balancinha, vou ligar. Colocar o meu recipiente aqui, vou tirar a tara, tá? E vamos lá, colocar o nosso creme. Já é lindo assim mesmo quente, né? Olha que consistência bonita que ele já tem, tá? E isso daqui você pode usar para rechear bolos no pote, bolos festivos, pode fazer recheios de tortas, né? Taça da felicidade, tá? Copo da felicidade, você pode empregar aí em vários produtos, inclusive também dá para rechear. Vou ajeitar ele aqui. Olha aqui, pessoal, como rende, tá? Deu 1 kg 126 gramas de recheio. Vamos falar 1 kg 100, né? De um recheio maravilhoso. Então, com esse recheio, você consegue rechear um bolo festivo aí de até 3 quilos, 3 quilos e pouquinho, tá? E agora eu vou colocar aqui, olha, o plástico em cima, em contato, tá? Com o recheio, porque todo recheio que tem amido de milho ou farinha de trigo, ele tem a tendência de fazer uma película na superfície, né? E aí, se você não coloca o plástico, depois você vai ter que retirar a película e você acaba perdendo o recheio, tá? Então, faz esse processo, olha, encosta bem o seu saquinho plástico ou plástico filme, que aí ele não vai formar a película, tá? E aí é só aguardar esfriar. O meu vai ficar esfriando em temperatura ambiente, depois eu mostro aqui pra vocês. Pode também colocar na geladeira, tá? Mas eu sempre gosto de deixar meus recheios em temperatura ambiente. Por quê, gente? Porque aí eu tenho certeza da textura que ele vai ficar, se ele não está mole, tá? Se vai dar tudo certo. Se ele não está mole, se ele vai ficar na consistência boa para rechearmos o bolo e não ter perigo, né, de desabar, tá bom? Então essa é uma dica. Procura deixar sempre seu recheio, né, descansando em temperatura ambiente. Então, pessoal, daqui a pouquinho a gente vai ver a textura dessa maravilha. Aguenta aí. Pessoal, voltei aqui com o nosso recheio, já está frio, tá? Deixei ele esfriar aqui em cima da pia mesmo. Hoje tá frio aqui em São Paulo, né? Apesar de estarmos em novembro, tá chovendo e frio. Eu saí agora, vi no termômetro, estava marcando 19 graus e com a chuvinha a sensação tá de mais frio. Então esfriou rápido aqui o meu creme, tá? E eu vou mostrar pra vocês a belezura que está isso daqui. Vamos ver aqui de pertinho. Vou retirar aqui, tá? Os saquinhos que estavam cobrindo. Olha isso, gente. Que lindeza! Olha isso. Olha a cremosidade desse creme belga trufado, tá? E ao mesmo tempo que ele é cremoso, ele também é bem consistente, tá? Olha aqui, ó. Dá para rechear bolo tranquilamente. Principalmente que depois, né, você vai colocar o seu bolo para refrigerar em geladeira. Olha, muito bom esse creme, a qualidade dele, tá? A cremosidade, o sabor. É um creme aí, olha, show de bola. Principalmente quando nós temos que fazer bolo, né? Com preço mais em conta e tudo, porque ele é um recheio que rende. Não vai ficar ruim de forma alguma, é muito saboroso. Eu particularmente, eu adoro assim, sabe, esses bolos com recheios mais antigos. E esse recheio era muito utilizado, né, antigamente. Então, gente, pode fazer aí, que é sucesso, é show de bola esse recheio. Com certeza, se for para fazer para casa, vai agradar os seus familiares. Se for para fazer para venda, vai agradar os seus clientes, tá? Lembrando sempre, né, gente, a diferença aqui no que nós fazemos, que dá aquele gostinho especial, é o amor e o carinho que nós colocamos em nossas receitas. E isso eu sei que vocês têm de sobra. Então capricha aí no recheio que vai ficar maravilhoso. E se você gostou, deixa o meu joinha aí para estar incentivando, tá, o meu canal. Se inscreve, porque para mim é muito importante a inscrição de vocês. E além do mais, é um prazer ter a companhia de vocês aqui em nossos vídeos. Muito obrigada por ter nos acompanhado até agora. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!